Boa tarde, pessoal do Instagram Recanto Cabana. Estamos hoje com mais uma edição do Entrevistas, esse projeto que está no início e que todas as semanas traz alguém que possa contribuir na sua área de trabalho, na sua área de pesquisa, que possa contribuir para o desenvolvimento da sociedade no sentido amplo da palavra. E hoje nós estamos com a jornalista Marcela Vilela, e hoje ela vai nos conduzir nesse debate sobre democracia, sobre jornalismo, sobre política e sobre fake news. Né? No mundo digital hoje, das redes sociais, esses elementos, política, democracia, fake news, estão tudo interligados. E nada melhor do que ela para nos explicar, nos conduzir e nos ensinar como a democracia, como o jornalismo é importante para a democracia, como as fake news conseguem prejudicar a democracia, enfim. E antes da gente começar esse bate-papo, Marcela, gostaríamos de ouvir nas suas apresentações iniciais quem é você, a sua formação, de onde você é, enfim, se apresente para o nosso público. Só lembrando que essa live vai ficar salva aqui no Instagram Recanto Cabano e também lá na da Marcela, no meu pessoal. Enfim, para quem não tem a chance está tendo a chance de acompanhar agora, depois de assistir. Marcela, é com você. Boa tarde a todos. Para mim é uma grande honra participando desse programa, né? Que você está iniciando fã desde que tive a oportunidade de passar um certo tempo aí em Colônia, né? Tenho minhas criadas aí, né? Fluminense, mas sou de Teotônio Viana, formada em jornalismo, Federal de Alagoas. Exerci o cargo de Cultura e Juventude no município dela de 2017 a 2019. E de 2019 a 2022, fiquei à frente da Secretaria de Educação e Eventos. Já no ano de 2020, tive a ideia de criar, né, que é o jornal Alagoas. Comecei com a versão impressa, sabe que não é uma coisa acessível, né? Mas para que ficasse um pouco a ideia de começar com o impresso. E depois fiquei na rede social. Tive a oportunidade de campanha aí do prefeito, fiz uma revista do trabalho que ele à frente da prefeitura. É um trabalho que eu acredito que muito, porque assim, foi fácil para mim fazer isso. Tinha muito trabalho para ser realmente trabalhou, e as imagens comprovam. Então, assim, para mim, ser hoje, vou compartilhar um pouco da minha experiência, chegar ainda aos pés da cima. Mas a gente vai se construindo, se reconstruindo todos os dias, né? Marcela, se possível, o som às vezes ainda está cortando, se possível aproximar mais do celular, talvez melhore a captação do som. Então, Marcela, vamos lá. Inicialmente, o que é jornalismo? E qual a importância do jornalismo, Marcela, para a democracia? Olha, o jornalismo, inclusive as pessoas, o jornalismo, ele é o quarto poder na sociedade. A gente tem o dever, né, a sociedade, os realmente como ocorre, né? Vem desde uma apuração de provas e tudo. Como você falou sobre essa questão, né? Eu sou professora da fake news, recebi uma em 2000 e não verificar isso. E assim, eu tenho de poder sobre isso, porque é aprendizado, né? A evolução é aprendizado. Eu
estou no processo justamente por isso. Eu não apurei os fatos e a matéria não era. E aí eu fui quando comecei a pagar e é uma questão de muita responsabilidade ser passada realmente os fatos realmente são. Porque fake news é crime. Se você é condenado, né? E de certa forma, um pouco de credibilidade. Se você se justifique, que a sociedade foi um erro com uma pessoa que passou uma matéria, mas aí quem compartilha, né? E aí a gente tem que ter a responsabilidade. Eu aprendi muito isso. Entendi. Pois é, como você bem destacou, o jornalismo é considerado o quarto poder, né? E assim, tem um papel muito. É o primeiro, né? Na Você já ficou muito verdade. quando eu falo sobre a questão que envolve a política. Hoje a gente tem aí, às vezes, que é um alcance muito rápido. Então, assim, eu acredito que vai ser até o primeiro. Depende da perspectiva, realmente. O jornalismo, ele se caracteriza como um instrumental primário, assim, né, para a democracia, até porque a importância do jornalismo para a formação da opinião pública, né, é importante, né? Então, assim, na sua concepção, hoje em dia, num contexto a nível nacional tão polarizado, e desde as eleições, eu acredito que 2018 se intensificou o uso de fake news para macular, né, esse tecido social da política brasileira. Como é que você analisa de 2018 para cá é, essa propagação, esse uso desenfreado das fake news para justamente fragilizar a democracia e, consequentemente, os valores sociais, inclusive do bom jornalismo? É justamente o que eu falei, né? É um número crescente. A gente não tem imensidão, né, da quantidade de fake news que aumentaram realmente em 2020. E assim, é como eu falei, né, uma mentira, às vezes acaba se tornando, seja naquele momento, que você prove aquilo que foi propagado, né? Então, assim, já está na cabeça de todo mundo. E aí fica muito. E aí vem essa destilação de ódio, as pessoas pegam uma rixa com as outras, com alguns fatos, porque a fake news assim falou, né? E assim, muita gente se aproveita muito, né? Esquece as consequências que tem e propaga sempre coisas. Então, isso acaba atrapalhando muito, né? Para você decidir coisa, muitas vezes quem votar porque saiu repetido, essa fake news, mas as pessoas já colocaram na cabeça que é verdade, né? Então, tá fake news. Marcelo, o áudio continua, às vezes, não captando bem. Não sei se E eu deve estou ser bem. a internet, eu acredito. Mas vamos lá. O som está pipocando, estão comentando aqui. Vamos Então, ver. tá o que Você tem algum fone aí disponível ou não? tenho. Tem? Vai pegar o fone para a gente fazer o teste com o fone? Talvez a captação do som com o fone melhore. E rapidinho. Aham.
E agora? Melhorou? Melhorou 1000%. Então vamos lá. Então vamos lá. Então eu gostaria, se não for pedir muito, que você reelaborasse a sua resposta, porque ficou pipocando muito, ou seja, essa relação do jornalismo para a democracia e o perigo das fake news, justamente o prejudicial à democracia e como as fake news também prejudicam o bom jornalismo. Gostaria que você repetisse, elaborasse a resposta. Isso, né? Como eu falei, uma fake news, né? Quando ela é espalhada, tá indo diferente da. Tá perfeito. Tá chegando. Tá. Pronto, então, assim, as fake news cresceram muito, lógico, isso é evidente, né? De 2018 para cá. Então, assim, quando elas se propagam, né? Que entram na mente das pessoas, aquela história que foi contada, mesmo que foi mentira, que foi inventada, mas aí as pessoas já estão com aquilo na mente criada e é naquilo que acreditam. E isso atrapalha muito na sociedade e na democracia, porque as pessoas acabam se apegando às inverdades, né? Até assim, na hora de escolher um candidato, de escolher uma coisa, porque você sabe que a fake news envolve tudo. É na política, é no produto, é numa marca, tudo. Então, como ela vem se propagando muito rápido, acaba prejudicando muito, né? Isso, é verdade. É um elemento nocivo, né? Hoje em dia. E daqui que você prove que aquilo ali é uma fake news, as pessoas já estão com aquela imagem criada, né, na cabeça. Então, Isso. não tem muito o que se fazer. Apesar de que as pessoas sabem que fake news é crime e crime da cadeia, né? Você paga multa. Mas, infelizmente, a gente vive no mundo da fake news e as redes sociais ajudam muito, né? Isso. É o carro-chefe para essa propagação. É verdade. Aproveitando esse gancho que você deixa, hoje o nosso ordenamento jurídico, ele, do ponto de vista técnico, já existe mecanismos para se punir as fake news e todo o ilícito cometido através das redes sociais. O problema está nessa dispersão. Então, há no Congresso, em tramitação, projetos diversos para regular as redes sociais. Quem é contrário diz o seguinte: se utiliza do argumento de que a regulação das redes sociais vai prejudicar a liberdade de expressão. E você, enquanto jornalista, você se posiciona em qual sentido, ou se ainda não tem um posicionamento fixo, e por que do seu posicionamento? Olha, isso é um caso muito sério e eu acho que precisa ser muito discutido, né? Porque o que vai fazer a diferença aí, né, que vai ser uma perseguição maior, tipo assim, eles vão punir quem? Os que não são deles, né? Porque assim, vai ser de acordo com o que você posta. Eu já fui muito crítica, acho que você acompanha minhas redes sociais, já fui debater assim politicamente, mas hoje eu penso duas vezes, porque eu vejo hoje em dia, antes disso aí ser aprovado, já existem muitas contas sendo derrubadas. Imagine quando isso aí acontecer de fato, que for aprovado, né? Por exemplo, quando eu estava falando que não dava para escutar bem, eu falei sobre um caso que eu passei sobre fake news. E que, para mim, foi um dos maiores aprendizados do jornalismo. Porque eu recebi uma matéria e estava passando por um problema pessoal, não tive tempo, nenhum cuidado de conferir aquela matéria, se era verídica, se não era, e postei no meu jornal. E hoje eu respondo por um processo. Lutei durante 4 anos, mas não teve jeito. Então, assim, é um prejuízo não só financeiro, porque a credibilidade da pessoa também fica, né, sendo questionada. Por mais que eu tenha justificado, foi uma matéria que eu recebi, mas cabia a mim, né, averiguar e apurar os fatos para poder postar a matéria. Então,
É o que eu digo, fake news é muito sério, não é brincadeira, não é só prejuízo financeiro, é a credibilidade da pessoa e também, como eu falei, você pode ser até preso, né? Isso, exatamente. Além de responder um processo, inclusive pode responder criminalmente, né? Então, o que eu Você... falo para você, a gente não sabe até que ponto, né, qual o nicho de pessoas, se é partido A, se é partido B, quem é que vai ser favorecido, quem vai ser desfavorecido. Então, acho que vai ser a hora de pensar muito bem antes de colocar qualquer coisa na rede social. Se posicionar politicamente vai ser muito complicado. Assim, o que está se discutindo hoje nacionalmente é a punição às plataformas, né? Ou seja, baseada no argumento da liberdade de expressão, essas grandes empresas de mídia, eles demoram a retirar, tem toda uma sistemática para conferir a notícia, e o que está se discutindo hoje é agilizar esse processo de retirar das redes sociais uma desinformação que possa prejudicar a honra, a imagem de qualquer pessoa. Então, Mas isso assim, aí eu acredito que seja o correto, né? é o Se não correto. é verídico, se é uma desinformação e não é uma informação correta, tem que ser retirado mesmo. Agora, quem vai julgar, né? Isso. Eu mesmo, particularmente, eu sou favorável à regulação das redes sociais. Obviamente que cumprindo, né, os valores previstos na Constituição, inclusive da liberdade de expressão, porque muitas vezes as pessoas têm a noção de que a liberdade de expressão é um direito absoluto, e não é. Não existe Não, mas não de se falar o direito que se quer absoluto. também, né? Exatamente. Exatamente. Liberdade de expressão todo mundo tem. Agora, como você vai fazer isso é o que é complicado, né? Isso, exatamente. E, Marcela, assim, como é que você analisa o jornalismo a nível nacional e a nível de Alagoas? Como é que você entende? Como é que realmente temos produtos jornalísticos voltados à construção da cidadania? Como é que você analisa esse cenário? Pergunta muito difícil de responder. Enfim, eu tenho uma mídia, né? E você sabe que essas mídias vivem, né, de patrocínio, de apoio. Isso. Então, assim, o que acontece? As informações a gente coloca, sim. Por exemplo, eu tenho uma parceria com a Prefeitura de São Miguel dos Campos. Eles passam umas matérias para que eu possa postar, eu vou lá e posto. Mas eu acho que existem muitas matérias omissas, sim. Eu acho que hoje em dia, eu falo por mim o que eu penso, a minha opinião, né? Certo. Eu acho que o jornalismo está deixando muito a desejar. Talvez favoreça mais a um lado B, a um lado A, entendeu? Deixando de fazer realmente o que deve ser feito. Certo. Então, deixa muito a desejar, sim. Isso é a nível de Brasil, não é só Alagoas, não. Eu concordo com você. Inclusive, um dos princípios do jornalismo é a imparcialidade. Eita. Mas o jornal, a mídia, ela é também ideologicamente constituída. Então, ali existe um filtro. Ou seja, aquele filtro vai fazer com que determinado fato se torne notícia a partir de um critério subjetivo. Entendeu? Conforme a visão que o editor, que o dono daquele jornal tem sobre o mundo. Então, acredito que seja assim, demasiadamente ingênuo acreditar que os meios de comunicação são imparciais. Não são, é como você acreditar também que o sistema judiciário é imparcial. Não é, o juiz tem seus valores, ele vai só adequar os seus valores na norma prevista. Na verdade, o princípio do jornalismo realmente é esse, é a imparcialidade, né? Certo. Mas acontece que muitas vezes isso não ocorre. Exatamente. A maioria das vezes, posso dizer.
A gente vê muitas mídias, muitos sites, né, muitas redes dessas voltadas exclusivamente para um certo grupo. Exatamente. Entendeu? E é a manipulação, né, da informação, como você disse no começo da live, o jornalismo não é o quarto poder, é o primeiro, porque ele vai tensionar, ele vai contribuir para a formação da opinião pública. Então, ali tem vários interesses, né, correspondentes. E isso, assim, cresceu muito. Eu lembro quando eu fazia jornalismo, me deu até um certo desânimo. Quando houve aquela questão da cassação do diploma do jornalista e que não precisava mais ter o diploma para ser jornalista. E aí pronto, aí que estourou. Todo mundo foi criar site, todo mundo foi criar rede social, e aí foi dar sua opinião, todo mundo, né, já se intitulou de jornalista, de blogueiro. E aí pronto, aí foi que começou tudo mesmo. É verdade. Mas, assim, um jornalismo profissional, embora ele seja ideologicamente determinado, ele tem uma importância social muito grande, porque é o jornalista profissional que vai atrás das informações, vai investigar. Então, hoje, na minha concepção, o jornalismo sério, profissional, ele cumpre a função fiscalizadora, na maioria das vezes, muito mais eficiente do que o próprio Poder Legislativo. Sim. Né? A gente vê aí, vez ou outra, matérias, né, reportagens investigativas de casos de corrupção a nível nacional. Então é importantíssimo, né, assim, o jornalismo, se todos soubessem da importância que o jornalismo tem para a sociedade, a gente daria mais credibilidade, né, a esse profissional. Olha, eu gosto sempre de citar alguns casos, tipo assim, as matérias, daquela mãe de Novo Lino, que disse que tinha sequestrado, né, a criança dela. Então, toda a sociedade ficou ali focada naquele caso, acreditando que realmente tinha sido sequestro, né? Não foi uma fake news da mídia, né? Foi uma mentira da mãe, né? Mas o que é que aconteceu? No início, todo mundo começou a ter pena da mãe, ficar com aquela situação. Depois que o caso foi se desdobrando, todo mundo foi entendendo o que realmente tinha acontecido. Mas você vê o poder da mídia, né? Exatamente, É muito complicado, é amplo demais. A mídia, ela consegue justamente formar, produzir a opinião pública, né? Embora Bourdieu escreveu um texto muito rico, eu acho que vocês de jornalismo com certeza já leram o texto. Não existe opinião pública, ele argumenta nisso. Mas existe sim, a mídia tem esse poder de canalizar, né? E principalmente em uma região como o Nordeste, na qual, em sua maioria esmagadora, só consome. Hoje não, com as redes sociais está muito mais fácil você consumir produtos jornalísticos diversos. Mas eu me recordo que quando eu era criança, a gente só tinha a Globo. Então a Globo formava a nossa consciência aqui. Tudo que a Globo dizia, a gente acreditava que era verdade, né? Você vê que hoje a Globo não tem aquela credibilidade, né? Exato, mas pelas redes sociais, o mundo digital consegue te oferecer várias visões de mundo. Isso foi bom por um lado, mas também, por outro, é muita informação e chega um momento que você diz assim, quem é que está falando a verdade? Se um meio de comunicação diz uma coisa, outro meio diz outra, e aí? Como é que o cidadão, Marcela, ele se vê nesse contexto? Fica muito difícil, né? É muita informação, né, para uma cabeça só. Digo individualmente, né? É verdade. São muitas informações e às vezes isso prejudica porque você não filtra o que realmente precisa ser filtrado e às vezes reproduz o que não poderia estar reproduzindo, achando uma coisa e na verdade é outra, né? E aí, muitas vezes, voltando para o assunto, o que é que acontece? A sociedade, voltando ao caso da criança lá de Novo Lino, a sociedade, ela acaba caindo em cima muito da polícia, do delegado, aquele pessoal que está investigando, para que seja
apurado rápido, para ter uma resposta rápida de realmente o que aconteceu. E aí, às vezes, acontecem algumas injustiças, como a gente vê por aí, né? É verdade. Tem um livro muito bom também, Marcela, que se chama Justiçamento. E é um conceito que diz o seguinte: hoje nós temos aquela vontade de fazer justiça com as próprias mãos. E as redes sociais amplificou esse desejo de justiça. Então, às vezes, os fatos nem foram apurados, mas a própria sociedade já condenou. Já condenou, né? Aí daí da importância A do jornal. destilação de ódio já acontece assim, imediatamente. Imagina um monte de mídia repercutindo ali aquele negócio, aquele pai que estuprou a própria filha, aquele filho que matou a própria mãe, né? Então, assim, é muito complicado. É verdade. E hoje, no meio jornalístico, você que é do meio, como é que, do ponto de vista técnico, a gente combate as fake news? Não propagando, né? É o que eu posso dizer hoje, o conselho que eu posso dar com relação às fake news é a não propagação das fake news. Por exemplo, eu recebo uma matéria e apurei, vi que é fake news, eu não vou propagar. E assim, outras mídias que muitas vezes me seguem e vêm compartilhar aquilo que eu posto, que eu compartilho, também não vai compartilhar. Oi, Silvio. Oi, eu dei uma saidinha aqui. Não, eu estava ouvindo. Não Conseguiu compartilhar, né? ouvir? Consegui, sim. Não Porque compartilhar. assim, se a gente recebe uma informação e a gente vai apurar, vê que aquilo ali não é verídico, vê que aquilo ali não é fora da realidade, por que eu vou compartilhar se eu sei que é uma fake news? Porque aquilo ali você publica na sua rede, um monte de gente já começa a compartilhar. Isso é óbvio, né? Então, assim, eu como jornalista procuro fazer isso. E nem espalho. Tipo, mandaram eu publicar, eu não vou publicar, mas eu vou mandar para outra rede, para a rede vizinha publicar. Não. Entendeu? E também, Silvio, não entro na briga para dizer, fulano tá mandando uma matéria aqui, eu sei que é fake news, e vou lá postar dizendo que não é fake news. Que é fake news, entendeu? Isso aí eu não. Eu prefiro não propagar, não compartilhar. Entendi. Entendi perfeitamente. Se comenta muito, Marcela, assim, quem não é da área do jornalismo tem uma percepção de que determinados personagens políticos eles se tornam adversários midiáticos. Então, determinado veículo de comunicação produz uma narrativa, outro veículo produz uma narrativa oposta. Oi. Oi. Então, nesse caso aí, eu acho que o que acontece, na maioria dos casos, é a questão do ego do político, né? Certo. O ego. Tem gente que, quando vê as pessoas ali comentando, aquilo ali atinge o ego dele, mesmo ele sabendo que não é aquilo, mas aquilo acaba inflamando. Inflama demais. E aí começam esses atritos que são causados através dessas redes sociais. Isso. Aí, a segunda parte do raciocínio é justamente nisso. Quando esse político, justamente para sustentar a sua narrativa, ele faz uso dos meios de comunicação, dos jornais, dos blogs, dos sites. E, assim, a gente percebe claramente que, a partir de uma linha editorial, ele segue um determinado caminho. Até que ponto o valor da imparcialidade ali ele está sendo realmente construído, produzido, usado? Oi, Silvio, você pode repetir, por favor? Até que ponto a imparcialidade nessa construção de narrativas
eu quero dizer é o seguinte: me parece que as narrativas elas são construídas justamente para produzir uma imagem do político, entendeu? Então, há essa briga, essa querela, essa disputa midiática de determinados políticos. Então, nesse meio não existe imparcialidade, ali é um direcionamento, né? Porque é como eu te falei desde o início, existem as parcerias, né? Como a gente vê, tipo, os contratos que são abertos, as licitações aí para os jornais entrarem nas prefeituras, no governo do estado. E aí você vai fazer uma parceria, vai ter um contrato com o governo do estado, vai ter um contrato com uma prefeitura e vai falar mal da prefeitura? Entendi. Se o jornalismo sobrevive disso? Entendi. Então não existe imparcialidade. Então você acaba ficando preso. Você fica preso. É verdade. Então não existe. Agora, eu conheço muitos sites aqui em Alagoas que têm contrato com ambos, tanto com a prefeitura como o governo, que hoje são oposição, né? E assim, publica de um e publica de outro. Não bate nenhum nem bate de outro. Mostra o lado bom dos dois. Só mostra o lado bom dos dois, né? Fica ali no meio, exatamente. No equilíbrio, né? No equilíbrio. Exatamente. Pois é, Marcelo. Então, o jornalismo ele é interessante por isso, quando a gente começa a refletir, a gente percebe que a política ela está em todos os lugares, desde o nascimento do ser humano até a morte. É um ato político, né? E também o jornalismo não está isento da política. Então estão misturados de maneira que você às vezes se confunde, não tem como distinguir o jornalismo da política, né? Exatamente. Caminham juntos, não tem para onde. Não tem para onde. E você, enquanto jornalista, qual é a sua análise de conjuntura em relação a essa disputa entre Lula, Bolsonaro, julgamento de Bolsonaro, e você, do ponto de vista técnico, enquanto jornalista? Não é a sua paixão, não é a Marcela, a pessoa, não. É a sua análise técnica, objetiva. Como é que você está vendo tudo isso? Olha, esse é um assunto assim que muitas vezes, por exemplo, acontece aquela prisão domiciliar do Bolsonaro. Eu fui lá, postei o que tinha acontecido. Só um instante. É assim mesmo. Sim, então assim, eu vou lá, divulgo uma matéria, tipo, o Bolsonaro acabou de ser preso, prisão domiciliar. A galera vem pesado, entendeu? Então, assim, eu não gosto muito nem de falar sobre isso. Eu tenho meu preferido, né? Eu tenho o meu lado, mas eu prefiro, assim, nem postar tanto sobre isso e nem discutir tanto sobre isso. Sei, entendi. Porque é uma destilação de ódio horrível. É o que a gente vê. O Brasil está polarizado assim ao extremo, viu? E pelas últimas pesquisas, nem tão cedo vai deixar de ser polarizado. Então, a tendência está sendo piorar aí, né? Exatamente. E assim, vem a questão agora do julgamento, né? A partir do dia 2, salvo engano. Vai ser um show. Aí vem o 7 de setembro, que as pessoas vão para as ruas. Isso. Aí... Eu escrevi um postzinho no meu perfil no Instagram ontem, dizendo o seguinte, você tem que separar os fatos que são analisados do ponto de vista jurídico em relação a Bolsonaro e o que está sendo feito em relação à pessoa dele. Eu acho que estão se aproveitando do que está acontecendo, do que vai acontecer no caso do julgamento, e estão fazendo uma exposição, um espetáculo assim, grande. Até o título da minha postagem foi A Morte Social de Bolsonaro. Ou seja, antes de ele ser condenado,
ele já foi morto socialmente, né? Então, veja que o julgamento dele vai ser transmitido. Né? Ainda nem aconteceu, já tem gente que diz que ele é inelegível. Ele já existe condenação dele no Tribunal Superior Eleitoral, e esse processo agora é um processo criminal, né? Então, isso. Veja o espetáculo que vai ser em relação ao julgamento dele. Eu consigo ainda separar os fatos que serão julgados, e aí vai caber a acusação e vai caber a defesa defender os seus interesses ali, mas o que eu critico é o espetáculo que está sendo feito em relação a esse momento. Eu discordo plenamente do que está acontecendo. Eu também discordo. Eu acho que tem muita coisa aí para acontecer, mas acredito que a mentalidade das pessoas já estão com o pensamento aí de que não tem mais jeito para ele, que tudo acabou, como você disse, já morreu. Infelizmente é assim que funciona. E infelizmente grande parte da mídia, a maioria da mídia faz questão de deixar isso claro. Exatamente. Eu enquanto estudante de direito, no mundo da norma, lá na Constituição, nós temos um princípio, uma norma constitucional chamada presunção de inocência. Ou seja, até o trânsito em julgado de uma condenação, você é inocente. Mas, para a sociedade, antes do julgamento, você já está condenado. Então, esse espetáculo que é feito é assim. Eu acho que isso é prejudicial às instituições, né? O próprio STF permitir que um julgamento dessa monta seja transmitido, eu acho que é um erro, porque você vai estar dando cabimento, vai estar estimulando as manifestações nas ruas e quem sabe o que é que vai acontecer. Porque está polarizado. Não é isso? Está polarizado. E você, enquanto jornalista, o que é que você recomendaria para a gente acabar com essa polarização, Marcelo? Ou não tem mais jeito? Eu acho que não tem mais jeito. Eu acho, como eu falei agora há pouco, a tendência é piorar, né? Vamos aguardar aí o que vem no dia 2 e assim sucessivamente, aguardar o 7 de setembro, e eu acredito, as pessoas, hoje mesmo eu fui me ajeitar agora há pouco, a menina veio me ajeitar e falando, o Brasil vai parar, os caminhoneiros têm que parar, eu não estou entendendo porque está esse silêncio. As pessoas estão já pensando aí no que vai vir, esperando a bagunça mesmo. Então, eu mesmo prefiro aguardar. O mais sensato é aguardar e torcer para que não ocorra. Seria melhor que a paz reinasse, mas é uma coisa que é meio complicada e difícil, né? Uhum. O que teria que ser feito para que isso acontecesse, né? Para que a paz voltasse, para que tudo isso se resolvesse? É como você disse, a política. A política, ela não vive de paz. Ela vive justamente desses conflitos, né, entre grupos políticos que querem chegar ao poder e assim, né, dependendo da conjuntura, vai ser alternando no poder. E, assim, exatamente. Agora é complicado, né? Muito complicada a situação que o Brasil está vivendo, em termos de polarização política, e como você bem destacou, não há previsão de melhoramento. A tendência é piorar. E assim, o jornalismo ele vai ter um papel importante nisso, né? Uma função pedagógica, e tentar conversar com a sociedade e apresentar caminhos. Não é isso? Isso. Mas aí todo mundo tem que dar a sua contribuição, né? Exatamente. Não é apenas uma mídia, não é 50, não. São muitas. O Brasil, que mais tem? Quando não é eu digo assim, um jornal em si, é o pessoal, né? São os políticos, são as pessoas, são os influenciadores, né? Que inclusive tem muito influenciador caindo aí.
né, que se utilizam de outros assuntos para derrubar, quando a gente sabe que, no fundo, é por causa da política. Certo. Entendi. Entendi, Marcelo. E outra pergunta que eu tenho aqui, que eu anotei e deixei para te fazer aqui, quais os seus projetos atualmente? Além do jornal, do prêmio, né? Que você realiza anualmente. Hoje você está fazendo o quê? Quais as suas pretensões na área do jornalismo para o futuro? Hoje eu estou mais focada realmente no jornal e nessas premiações. Eu já tive muitos problemas por me envolver tão de coração na política. Então, isso eu não quero mais para mim, porque não faz bem para mim, nem para minha cabeça, nem para o meu coração. Eu acho que a gente pode... E é o que eu digo a você, sou eu, a Marcela, e tem a Marcela jornalista, que tem um jornal. Então, assim, quando você não tem como não misturar. Né? Então, assim, talvez seja melhor eu ficar mais na minha, cuidar mais do meu jornal em si, desses eventos que eu tenho feito, reverberando o trabalho das pessoas do estado de Alagoas, com convites para fazer fora de Alagoas também, né? Mas são projetos abençoados por Deus e que seja feita a vontade dele. E é isso, eu não quero estar adentrando mesmo, para estar naquela briga, para estar na rede social, porque fulano fez isso, fez aquilo. Cabe à sociedade, né? Porque a gente vê vários casos, eu não vou citar nomes, de candidatos aí que saíram em redes nacionais em véspera da eleição e ganharam a eleição. Então, as pessoas já têm opinião formada. É verdade. Né? Não vai mudar muita coisa, não. Então, eu prefiro cuidar dos meus projetos pessoais mesmo, do que ficar diretamente esse negócio de política. É verdade. Como eu disse, tenho meus favoritos, né? Eu tenho os meus. Mas acredito que tá se posicionando o tempo inteiro e não dá certo. Pelo menos assim, para mim, eu vejo assim. Entendi. Então, Marcela, eu acho que é isso. Você já abordou os pontos principais. Se você tiver alguma Espero ter contribuído. Contribuiu e muito, viu? Contribuiu e muito. Peço desculpa aí qualquer coisa. Eu agradeço a sua participação. E, assim, é importante ouvir uma pessoa da área de jornalismo atuante no nosso estado, que conhece os meandros, né, de forma tão peculiar, e dizer que tem uma admiração muito grande, não só pelo seu trabalho, mas pela sua pessoa. Nós já convivemos aqui, né, em Colônia Leopoldina, embora por um breve período de tempo, mas, de qualquer maneira, eu tenho uma consideração muito grande por você. Você sempre teve uma consideração por mim, por Martinelli, por todo mundo aqui. E a gente aqui de Colônia, viu? A gente tem uma admiração muito grande por você, saiba disso. Então, eu deixo aqui para você fazer suas considerações finais e só lhe agradecer. Eu que tenho que agradecer, Silvio, pela oportunidade. Né? Talvez quando eu estive aí, as pessoas não me conheceram tão bem como estão me conhecendo agora falando, né? Mas, enfim, é uma oportunidade muito boa. A gente pode marcar outras vezes. E eu também quero entrevistar o Silvio aqui no meu podcast, Maceió. Vamos marcar um dia. Estou numa correria aí, fazendo alguns eventos até o final do ano, mas vamos ver se a gente consegue tirar uma data para que a gente possa fazer isso. E até tomar um café, conversar, né, um pouco sobre a atualidade, aquelas coisas que também não dá para a gente conversar aqui, mas que pessoalmente a gente pode conversar. Ok. Verdade, Marcelo. Viu? Lhe admiro muito, admiro a Martinelli, sua família, todos aí de Colônia têm o meu respeito e o meu carinho. Idem, a mesma coisa, a mesma consideração, viu? Nós temos por você. Então, Marcela, é isso. Deixo aqui o meu coraçãozinho para você. Ô, Silvio, muito obrigada. Da mesma forma. Que Deus abençoe você. Eu sei que você é uma menina a todos nós puro e gosta de trabalhar e é daquela que defende a própria convicção. Isso é muito bom.
Pessoas assim, É, eu sou assim também, viu? Pessoas assim, eu sei disso. pessoas assim, elas sofrem mais, Muito. mas elas são mais felizes. Parece até Muito. contraditório. Eu Parece muito confesso, que Silvio, só parece te interrompendo, ah, que uma pessoa esses dias veio me dizer assim, olhou para mim e falou assim para mim: você sabe que você tá com um nível de rejeição muito grande. Aí eu falei, mas rejeição para quem? essa é a Né? pergunta. Essa é a Você tá pergunta. entendendo? Porque se for para eu ser aceita para fazer o que os outros querem, Ah, né? Aí é mais complicado. Mas o importante sou eu, né? Eu me sentir bem, né? Estar fazendo o que eu acho que é certo fazer. isso. Então, isso foi até bom. Ouvir isso foi maravilhoso. É sinal que eu estou no caminho certo, Está no caminho certo, é verdade. Eu sei. não é? Como eu sei o que você está dizendo. Pois Como eu é. sei. Hoje eu vejo claramente, sempre estive certo. E parece contraditório. Como é que o cara sofre muito e é feliz? É porque, por mais É. que você passe por um processo pesado, você, na hora que se deita, você está tranquilo com você mesmo. Ponto E final. É o você que. sabe que não é fácil se levantar, né? Às Não. vezes a gente toma algumas decisões e, lógico, consequentemente, toda ação tem uma reação. Né? Somos frutos das nossas escolhas e não temos para onde fugir. Mas tudo tem o seu preço, né? A gente que tem que saber escolher, né? E eu escolho a minha paz. Eu prefiro essa Marcela agora do que aquela Marcela cheia de olheira, sem dormir, aperreada, para lá e para cá. Então eu prefiro essa calmaria. Ah, mas a Marcela tá morando aonde? Muitas pessoas perguntam. Tá tão em silêncio. O silêncio incomoda mais que o barulho. Outro O sinal, silêncio, né? o silêncio grita. É, pois O é. silêncio grita. Pois é isso, meu amigo. É Viu? isso Muito mesmo. obrigado mesmo, de coração. Obrigada a você, Silvia, mais uma vez. Eu, qualquer coisa, estou à sua disposição. Ok, Marcela. Obrigadão e até a próxima, Tamo viu? junto. Tchau. Beijão. Tchau, tchau.